Regra de derivação. Eu preciso fazer uma revisão aqui com vocês. Bom, para você aplicar a regra de L'Hopital, você tem que derivar o de cima e derivar o de baixo. Então, a gente tem que saber um pouquinho de derivadas, né? Vou passar algumas regras aqui. Só quero deixar bem claro que existem mais de 30 regras de derivação. Eu vou focar só nessas 3, porque elas vão ser o suficiente para a gente fazer os limites que eu separei na live de hoje. Mas, numa outra live, eu posso explicar as outras regras. Derivada de um número é sempre zero. Ou seja, qual é a derivada de 100? Zero. Qual é a derivada de 1070? Zero. Qual é a derivada de π? Também é zero. Se tiver um número sozinho, a derivada dele sempre é zero. As regras de derivação são fáceis, porque se você souber, você não precisa fazer conta. Entendeu? Às vezes o aluno não sabe muito de cálculo, não sabe, tipo assim, vamos supor que apareça, sei lá, seno de 2. Eu nem sei trigonometria, mas qual que é a derivada do seno de 2? Se não tem x é número, derivada do seno de 2 é zero. Tá vendo? Essas regras são importantes. E é muito comum essa pegadinha, porque a derivada do seno de x é cosseno de x. Né? Se fosse seno de x, a resposta seria cosseno de x. Só que, se aparece seno de 2, aí a resposta não é cosseno de 2, é zero. Você tem que saber quando não é zero e quando é uma função. Ou, melhor, você tem que saber diferenciar um número de uma função. Se tem x, é uma função. Se não tem x, é um número. Uma outra pegadinha. A derivada de e elevado a 4 dá quanto? Zero. Por quê? Não tem x. Muito aluno erra isso aqui e não passa em cálculo de primeira porque fala que a derivada de e elevado a 4 é igual a e elevado a 4. Derivado do seno de 2 é o cosseno de 2. Isso é um erro clássico. Por que eles erram isso? Porque a derivada do seno de x é cosseno de x. Derivada de e elevado a x é igual a e elevado a x. Mas, se a função não tiver x, é um número. E não importa qual é esse número. Você não tem que saber trigonometria, função exponencial. Você só tem que saber que isso é um número. E a derivada de um número qualquer vai dar sempre zero. Eu acho que eu expliquei com muita clareza, né, essa primeira regra. Bora para a segunda. A segunda regra de derivação, ela também é extremamente importante. E muito aluno erra, porque confunde a regra 2 com a regra 1. A regra 2 é quando você tem um número multiplicando uma função de x. Então, por exemplo, se você tem 2 vezes e elevado a x, a derivada disso não é zero. Porque 2 vezes e elevado a x não é um número. O número 2. O número é 2. E elevado a x é uma função. Esse tipo de exercício, você tira o 2 e deriva a função que seria o e elevado a x. Entendeu? Não vai dar zero nesse caso. Isso também pode ser aplicado a cosseno. Por exemplo, eu tenho 10 vezes o cosseno de x. Muito aluno pensa que a derivada disso aqui é zero. Se você falar que isso aqui é zero só porque apareceu um número, você não vai passar em cálculo de primeira. Então, muito cuidado com essa regra. Se tiver um número multiplicando uma função, a derivada não é zero. O número continua multiplicando a derivada da função, que nesse caso é cosseno de x. Aí como que deriva o cosseno? Isso aí eu vou... tem que decorar várias regras de derivação. O que eu quero deixar claro nessa parte é que se tiver um número multiplicando a função, você tira o número e deriva essa função. Não confunda a regra 1 com a regra 2. E por último, eu vou passar a famosa regrinha do expoente. Se você tiver x elevado a um número, baixa esse expoente e multiplica x elevado a expoente menos 1. Ou seja, derivada de x elevado a 10 é 10x elevado a 9. Derivada de x elevado a 23 fica 23x elevado a 22. Derivada de 58 fica 58x
elevado a 57. Entendeu? Isso aqui, deixa eu colocar a notação de derivada. Derivada de x elevado a um expoente, baixa o expoente, faz o expoente a menos 1. Só isso. Fechou. Agora, muito aluno confunde com isso aqui, ó. Se você quer passar em cálculo de primeira, cuidado com esse erro, porque ele é clássico. Muito aluno aplica a regra do expoente aqui e não consegue passar em cálculo de primeira. Vai tirar 0 na prova se fizer um trem desse. Tem que saber olhar a fórmula. Isso aqui é x elevado a um número. Aqui é um número elevado a x. É outra regra. Eu não vou nem passar aqui. Tá? Mas isso aqui está errado. Isso aqui, ó, é diferente de x elevado a 10. X elevado a 10 fica 10x elevado a 9. Isso aqui, ó, tá errado. Beleza. Agora, eu vou resolver com vocês 2 exemplos. Quando você tem derivada de uma soma, basta você derivar cada um dos termos separadamente. Então, eu posso pegar, eu quero derivar x ao cubo mais 7x2 mais 5x. Eu vou derivar o x ao cubo, depois eu derivo o 7x2, depois eu derivo o 5x. Você pode fazer separado. Agora, eu vou tirar as constantes, o 7 e o 5. Então, esse aplicativo é bom demais, né? Eu consigo duplicar a linha de cima. Aí a aula rende muito mais. Eu não preciso ficar escrevendo a linha toda de novo. Esse aplicativo é muito bom. A aula rende o dobro do que uma aula presencial. Então, e fica mais didático, né? Você consegue ver a montagem da linha. Vamos continuar. Qual é a derivada de 7x ao quadrado? Não é 0. O 7 continua e eu vou derivar a função que é x ao quadrado. Qual é a derivada de 5x? O 5 continua e eu vou derivar o x. Agora é só aplicar a regra do expoente, né? Aqui, quando não tem nada, o expoente é 1. Então vai ficar 3x2, o 7 mantém, 2x elevado a 1, o 5 mantém, aí fica 1x elevado a 0. 3x2, 7 vezes 2 dá 14x, 5 vezes 1, x elevado a 0 dá 1, né? Essa seria a resposta. Agora, muita gente já sai daqui e chega aqui de cabeça. Quem estiver no início, aí eu recomendo fazer passo a passo, do jeito que eu fiz aqui. Mas aos poucos você vai fazendo isso com mais velocidade, tá? Por exemplo, nessa segunda questão aqui, vou tentar fazer ela mais rápido. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que pegar velocidade também. E para pegar velocidade, você tem que treinar exercícios repetitivos, né? Segue o mesmo padrão. Então, primeira questão aqui, ó. Derivada de x ao quadrado. Como que eu derivo x ao quadrado? 2x. O menos continua. Qual é a derivada de 4x? O 4 continua, derivada de x é 1. Mais, qual é a derivada de 4? É 0, porque o número está sozinho. Então, a resposta é 2x menos 4. Então, assim, eu fiz esse exercício aqui com várias linhas. Mas, na verdade, dá para fazer de cabeça. Isso é só para quem está iniciando. Aos poucos você vai pegando velocidade, né? Para você passar em cálculo de primeira, é importante você saber o cálculo 1 todo. Porque se você chegar lá no cálculo 2 com dificuldade na regra do expoente, é missão impossível. Lá no cálculo 2 vai aparecer derivada com várias variáveis. Então você vai ter tipo assim, ó, x ao quadrado y mais xyz elevado a w, e você tem que derivar isso. Tá entendendo? A matéria é acumulativa, não é à toa que o cálculo 2 vem depois do cálculo 1. E se você não passar no cálculo 1, você não consegue pegar o cálculo 2 e vai atrasar o seu curso todo. Então tem que fazer o cálculo 1 da melhor forma possível. Não só para passar, mas para você já chegar no cálculo 2 mais preparado.